Olá a todos, meu nome é Thiago, sou médico e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a hipomagnesemia, um distúrbio, como vamos mostrar, extremamente comum, mas muitas vezes subdiagnosticado justamente porque para o diagnóstico é importante pensar nele e para pensar nele é importante conhecer a sua prevalência e sobretudo solicitar a dosagem do magnésio plasmático. Essa vai ser uma aula bem direta, então o objetivo conceituar a hipomagnesemia e classificar em gravidade, conhecer a epidemiologia, porque justamente por ser um distúrbio que muitas vezes não é tão abordado durante a faculdade, e mesmo na prática médica é negligenciado, é importante entender por que pensar nele, conhecer as principais etiologias, as manifestações clínicas mais prevalentes e as mais graves, e como que devemos proceder para o tratamento mais adequado. Bom, a definição de hipomagnesemia é quando o valor do magnésio ele está abaixo do valor de referência do laboratório. Esse valor de referência tem algumas variações, digamos assim, mas um dos mais utilizados é em torno de 1,9. E dessa forma, a gravidade vai ser definida justamente quando na leve teremos entre 1,6 e o valor de referência, na moderada entre 1 e 1,5, e na grave quando os valores de magnésio estiverem abaixo de 1. Esse talvez seja um dos slides mais importantes, que é justamente a prevalência. Na medicina a gente diagnostica aquilo que a gente conhece e parte daquilo que a gente conhece tem a ver diretamente com a prevalência, porque muitas vezes a gente conhece a doença, mas como é uma doença mais rara, não é a principal hipótese diagnóstica naquele contexto. Mas a hipomagnesemia, como mostraremos adiante, muitas vezes é assintomática ou oligossintomática. Se não entendermos que acomete em torno de 10 a 20% dos pacientes que estão internados, e caso seja uma unidade fechada, seja uma unidade de terapia intensiva, acima de 50%, em algumas séries até mesmo 60%, não vamos diagnosticar. Se não diagnosticarmos, não vamos tratar aquele distúrbio que muitas vezes é a causa da dificuldade de tratamento de outros distúrbios, ou até mesmo é a causa de alguns sintomas ou alterações que o paciente pode estar manifestando naquele momento. Quando pensamos em exames de rotina, geralmente o magnésio não está incluído nesse exame de rotina, e esse é o principal equívoco, justamente pela prevalência em pacientes hospitalizados. Então, em termos de etiologia, geralmente a história do paciente sugere qual seria a causa. Mas a gente divide em duas principais etiologias, as etiologias renais e as etiologias gastrointestinais. Do ponto de vista renal, a principal causa são os diuréticos, tanto de álcool tiazídico, justamente porque existe um bloqueio na reabsorção. Além disso, o uso de aminoglicosídeos por alterações tubulares, como consequência da nefrotoxicidade, levam a perda. Pacientes que porventura façam expansão volêmica acabam tendo uma redução na reabsorção de sódio e água nos segmentos distais, que acaba causando menor reabsorção de magnésio. O etilismo causa uma hipomagnesemia por efeito tóxico do álcool renal. Após insuficiência renal, pode levar a disfunção tubular. Essa disfunção tubular leva a uma disfunção de reabsorção. E o diabetes não controlado também acaba levando a uma perda do magnésio de origem renal. A alteração gastrointestinal, que acaba levando a principal perda do magnésio, disparadamente a diarreia. Mas os vômitos, pacientes que têm alguma etiologia que leva à desabsorção, como por exemplo doenças inflamatórias intestinais, o bypass de Delgado, que impede, na verdade, a reabsorção de alguns segmentos de Delgado, são causas também descritas, mas obviamente muito menos frequentes. A pancreatite aguda geralmente é negligenciada ao segundo plano, mas é importante lembrar que não apenas o cálcio participa dessa panificação, mas o magnésio também.
E a hipomagnesemia piora a hipocalcemia, e nesse contexto, há uma redução da secreção do PTH e uma resistência aumentada à ação do paratormônio. Por último, o uso do IBP crônico, e esse crônico, leia-se, acima de 1 ano, acaba levando a uma redução da absorção de magnésio, e por isso o FDA, inclusive, recomenda que, periodicamente, o magnésio seja dosado nesses pacientes. A dieta não costuma ser um fator relevante, mas ele costuma ser um fator que contribui, ou seja, aqueles pacientes que porventura têm algum outro mecanismo e ainda têm uma dieta com baixo teor de magnésio acabam tendo uma hipomagnesemia mais relevante. E qual é a clínica da hipomagnesemia? Na maior parte dos pacientes é assintomática, assim como na maior parte dos distúrbios eletrolíticos. Por isso é importante entender a prevalência para solicitar os eletrólitos, muitas vezes em pacientes assintomáticos. Mas a gente divide em 4 possibilidades de sintomatologia. A primeira possibilidade é a neuromuscular. A neuromuscular vai se manifestar com tetania, convulsões, movimentos involuntários, ou apatia, delírio e coma. Qual é a fisiopatologia da neuromuscular? É uma hiperexcitabilidade por uma alteração do potencial de ação. E é importante lembrar que, como existe uma associação com a hipocalcemia, essa hipocalcemia pode contribuir para as alterações neuromusculares, assim como a própria hipocalemia. Em termos de movimentos involuntários, é importante pontuar que a coreia e a tetose são as principais manifestações de movimentação de movimentos involuntários do paciente. Cardiovascular são alterações na função da sódio-potássio ATPase, e aí as alterações eletrocardiográficas vão estar relacionadas ao alargamento do QRS e a T apiculada no primeiro momento, seguido de um PR alargado com uma T achatada, com possibilidade de extrasístoles e fibrilação atrial, além de arritmias ventriculares. Dentro das arritmias ventriculares é importante lembrar do torsade de ponto, que está muito mais provável de acontecer em pacientes que tenham feito um infarto agudo do miocárdio recente, ou pacientes que já usem antiarrítmicos de forma crônica ou estejam em uso de algum antiarrítmico. Além disso, ele pode levar a uma hipocalcemia sintomática, e essa hipocalcemia sintomática vai estar no contexto justamente do que foi descrito anteriormente na pancreatite. Existe uma redução da secreção do PTH, além de uma resistência à ação do paratormônio, e é uma deficiência de vitamina D porque existe uma redução da segunda hidroxilação, que é a segunda hidroxilação da vitamina D acontece a nível renal, e a hipomagnesemia participa desses 3 sítios que acabam levando a uma hipocalcemia muito mais sintomática, efetivamente. E por último, a hipocalemia. A hipocalemia está presente em 40 a 60% dos pacientes que tenham hipomagnesemia, e o motivo disso é porque são as mesmas causas e por um mecanismo que não é 100% validado, algumas pessoas chamam de mecanismo oculto, mas que tem relação com uma provável ausência de inibição pelo magnésio, justamente porque ele está reduzido, de alguns canais renais que vão ter uma relação direta a uma maior facilidade de perda renal do potássio. Isso é tão relevante, a hipocalemia, em associação com a hipomagnesemia, que quando o paciente, porventura, tem uma hipocalemia refratária, ou mesmo inexplicada, não se compreende de onde vem essa hipocalemia, existe a possibilidade do déficit de potássio, do déficit de magnésio ser apenas intracelular, e se o paciente manifesta a hipocalemia inexplicada, a hipocalemia refratária, uma prova terapêutica com magnésio vai dar o diagnóstico, ou seja, o paciente que melhora da refratariedade ou que resolve a hipocalemia, possivelmente tinha uma hipomagnesemia associada sem que essa hipomagnesemia fosse representada em termos de valores séricos,
seja, com magnésio dosado normal. Com relação ao tratamento, como em todos os distúrbios eletrolíticos, a primeira coisa é definir qual é a causa básica e tratá-la. O segundo ponto fundamental é que, além da gente sempre considerar a via oral, aqui a via oral ela é preferida, podendo fazer, na verdade, tanto ampola quanto alguma outra apresentação oral. A apresentação oral mais utilizada é o Pidomai, que cada comprimido tem em torno de 130 mg. O que é importante aqui entender? Por que é preferível utilizar a via oral? A preferência pela via oral é porque, na verdade, quando a gente faz altas doses em pouco tempo ou faz a dose venosa, principalmente se for numa infusão rápida, existe uma elevação abrupta do magnésio sérico. Essa elevação abrupta leva a um bloqueio da absorção renal e grande parte do que é infundido, do que é administrado, acaba sendo perdido. Então, basicamente, não existe um bom rendimento nesse contexto. Por isso que se prefere dessa forma. Além disso, independentemente da etiologia, independentemente do contexto, sempre lembrar de manter por 24 a 48 horas, porque como é um íon intracelular, quando a gente faz, na verdade, a reposição do extracelular, isso é redistribuído ao longo de algumas horas, e, portanto, o magnésio inicialmente normal pode acabar caindo em sequência, que é a mesma lógica utilizada na hipocalemia. Como existe uma depuração renal importante, se o paciente tiver uma doença renal aguda ou uma doença renal crônica, a gente opta sempre pela metade da dose e prioriza, na verdade, os pacientes que tenham sintomas graves ou magnésio menor do que 1. Ou seja, se o paciente tiver um magnésio maior do que 1 e não tiver sintomas graves, sempre utilizar de parcimônia nessa reposição para evitar a hipermagnesemia de forma iatrogênica. E o acompanhamento desses pacientes nunca com uma dose logo depois, a dosagem logo depois da infusão, da administração, justamente porque ele pode estar no período de redistribuição e logo depois cair. Então, para fazer uma avaliação adequada dos níveis séricos do magnésio. Falando sobre, na verdade, as sintomatologias, né? Quando a gente trabalha com sintomas severos, trabalhamos com alterações cardiovasculares ou sintomas neurológicos importantes, como tetania e convulsão, ou coma, por exemplo. Nesse contexto, se existir uma estabilidade do paciente, é administrado de 1 a 2 gramas em 2 a 15 minutos. Quando o doente tem estabilidade clínica, hemodinâmica, de 1 a 2 gramas, mas infundidos ao longo de até 60 minutos, ou seja, num tempo mais prolongado em relação ao paciente com estabilidade clínica hemodinâmica. Para os demais pacientes, a gravidade da hipomagnesemia vai definir o quanto deve ser administrado. E aí, pacientes que tenham uma hipomagnesemia leve, a administração é em torno de 1 a 2 gramas em 24 horas. Aqueles pacientes que têm uma hipomagnesemia moderada, em torno de 2 a 4 gramas, para serem administrados em 12 a 24 horas. E os pacientes que, porventura, têm uma hipomagnesemia grave, é importante fazer a administração de uma dose mais alta. Isso vai ser em torno de 4 gramas, eventualmente até 8 gramas, mas uma infusão lenta. E aí para ser utilizado em 12, até mesmo 24 horas. Que ao longo dessas 24 horas pode ser necessária a dosagem do magnésio para avaliar a evolução do mesmo. Aqueles pacientes que porventura têm uma hipocalcemia, é importante considerar a reposição em torno de 4 a 6 gramas por dia por 3 a 5 dias, mesmo que o paciente tenha níveis séricos normais do magnésio. E na hipocalemia, a lógica também persiste. O paciente que porventura tem uma hipocalemia refratária, lembrar que pode ser um déficit mais intracelular e não extracelular. A diminuição habitual
que geralmente é feita em torno de 2 gramas para 100 ml, ou pode ser colocado na hidratação basal. E a velocidade de infusão não deve passar 1 grama a hora, justamente pela possibilidade de subida muito rápida do magnésio, e essa subida vai bloquear a absorção renal com a excreção do magnésio renal e perda de grande parte daquilo que foi infundido. Então, por isso que mesmo paciente que tem hipomagnesemias graves, quando não tem nenhum sintoma severo, embora a quantidade de magnésio a ser reposta seja grande, a velocidade não vai ultrapassar em torno de uma ampola ou 1 grama a hora se estiver trabalhando com magnésio de 10%.